Bezat Hashem, Daf Kuf Vav de Shabbat. Estamos Daf Kuf Vav na terceira linha, nos dois pontinhos. É Kolam Karakerim Pturim. A Mishnah falou, toda pessoa que faz um trabalho em Shabbat, que não é um conserto, é um estrago na verdade, como rasgar alguma coisa, é um estrago. Pturim está isento do Korban Hatat. A Torá só obriga o Korban Hatat se a pessoa fez um conserto em Shabbat. Se a pessoa fez um estrago, não, Melechet Machshevet, não está arrumando aqui, não está fazendo um trabalho profissional. Os trabalhos no Mishkan, que são a fonte dos trabalhos de Shabbat, eram consertos ou estragos. Isso fala aqui a Mishnah. Explica a Gemara. Tana Rabi Aval, o Kamed Rabi Yochanan. Rabi Aval citou uma braita na frente de Rabi Yochanan. Kolam Karakerim Pturim, Chutz Mechovel Umavir. Falou Rabi Aval o seguinte: todas as pessoas que fazem trabalhos que estragam estão isentas do Korban Hatat, fora dois trabalhos: o trabalho de Chovel, o trabalho de machucar, e o trabalho de Mavir, o trabalho de queimar. Essas duas coisas, machucar e queimar, são trabalhos proibidos em Shabbat, e mesmo que a pessoa está estragando aqui, fala Rabi Aval que conforme a Braita está obrigado ao Korban Hatat. Fala Gemara, Amar leipok tane lebara. Fala Rabi Yochanan, ensina isso para fora do Bet HaMidrash, não ensina isso no Bet HaMidrash. Falou Rabi Yochanan que não está correto isso. Chovel Umavir é na Mishnah. Essa braita que você citou não foi recebida pelos sábios. Ou seja, pela Lacha, falou Rabi Yochanan, Chovel Umavir estão isentos do Korban Hatat também, mesmo que eles estão estragando. Ve'im Talmud Lomar Mishnah. Se você quiser falar que essa braita foi sim recebida, que Chovel Umavir, machucar e queimar são trabalhos que são proibidos em Shabbat, mesmo que a pessoa está estragando. Se você quer falar que sim é uma Mishnah isso, ou seja, sim foi recebido, Chovel betzarich lekalbo, Mavir betzarich leafro. O ato de machucar, que obriga a pessoa a Korban Hatat, se a pessoa está estragando, é quando a pessoa quer pegar o sangue para dar para seu cachorro beber. Ou seja, a pessoa está estragando, está fazendo uma ferida. Porém, ele quer aqui o sangue, ele tem uma utilidade, para ele isso é um conserto. Aí está obrigado o Korban Hatat, mas a pessoa que só machuca e não quer o sangue, então está isento do Korban Hatat para Rabi Yochanan. Mavir, a pessoa que está queimando, qual a situação? A pessoa que queimou e está estragando, está obrigado ao Korban Hatat? Betzarich leafro, que a pessoa precisa das cinzas, está estragando, está queimando um arbusto, por exemplo, mas ele precisa das cinzas. Para ele isso é um conserto, aí está obrigado ao Korban Hatat, mas só queimar, sem nenhuma utilidade, então aí está isento do Korban Hatat. Pergunta, Pergunta a Gemara contra Rabi Aval. Rabi Aval falou que conforme a Braita, Chovel Umavir são obrigados do Korban Hatat, mesmo que eles estão estragando. A Mishnah falou diferente. Todas as pessoas que fazem mekalkel, estragam, estão isentas do Korban Hatat, incluindo Chovel Umavir. Todas as pessoas estão isentas. Então uma contradição conforme Rabi Aval da Braita e a Mishnah. Conforme Rabi Yochanan não está difícil. A Mishnah falou que está isento porque ele não precisa daqui nem das cinzas, nem precisa do sangue. A Braita falou que está obrigado porque precisa das cinzas ou do sangue. Mas conforme Rabi Aval não tem resposta, explica como era Matnit e Rabi Yehuda, Braita e Rabi Shimon. É verdade, tem uma contradição aqui, mas são duas opiniões dos Chachamim. Rabi Yehuda fala que a pessoa que está estragando está isenta do Korban Hatat, mesmo Chovel Umavir. Rabi Shimon fala que a pessoa está estragando está isenta do Korban Hatat. Mas Chovel Umavir está obrigado ao Korban Hatat. Isso é a opinião de Rabi Shimon. Então, a nossa Mishnah que falou que estão isentos é a opinião de Rabi Yehuda. E a Braita que falou que está obrigado ao Korban Hatat é a opinião de Rabi Shimon. Pergunta, mas está a Rabi Shimon. Qual é a fonte para o que Rabi Shimon falou que Chovel e Mavir estão obrigados ao Korban Hatat mesmo que estão estragando? Primeira dedução de Rabi Shimon é o seguinte: a Torá falou que pode fazer o Brit Milá da criança no Shabbat. Deduz a Gemara, se fosse que machucar é permitido pela Torá porque é um estrago, também no Brit Milá é a mesma coisa, está machucando a criança, deveria estar isento do Korban Hatat. O que veio aqui? A Torá fala que é permitido fazer Brit Milá no Shabbat, é óbvio. Se pode machucar, porque a mekalkel está estragando, também pode fazer Brit Milá, que também está machucando. Deduzir Rabi Shimon deve ser que machucar em geral
é proibido pela Torá, mesmo que é mekalkel, está estragando, mas é proibido. Por isso a Torá veio falar que uma situação de mitzvah, do Brit Milá, pode fazer, rovel, pode machucar. A outra dedução é, humilhação rachmaná avará galbat kohen. Isso que a Torá falou que não pode queimar uma filha de um Cohen. O que significa isso? Uma filha de um Cohen que fez adultério, logo fez relações proibidas, ela está obrigada à morte. A pena de morte dela é uma srefá. Ela tem que ser queimada. Uma pessoa que não é Cohen, a morte é bechenek, tem que ser enforcada. Uma bat Cohen, uma filha de um Cohen, é mais grave. Então, ela tem que ser morta besrefá. O que faziam era, esquentavam um pavio de grafite e colocavam na garganta dela. Esse pavio descia até o estômago, perfurava o estômago e matava ela assim. Então a Torá falou que não pode fazer essa pena de morte em Shabat. Falou Rabi Shimon o seguinte, Shma minah mavir be'alma chayav. Se numa situação de mitzvah, fazer uma pena de morte é uma mitzvah. Quando a pessoa merece isso, com certeza. Mesmo assim está proibido fazer isso em Shabat, então com certeza uma situação normal, que não é mitzvah, também está proibido fazer aqui, queimar em Shabat, mesmo que está fazendo mekalkel, está estragando, está queimando alguma coisa. Ou seja, Rabi Shimon deduziu que também rover é obrigado korban hatat, mesmo mav'ir está obrigado korban hatat, mesmo que é mekalkel, mesmo que está estragando. Essas deduções que a gente já viu. Rabi Yehuda, como Rabi Yehuda vai explicar esses psukim, realmente parece como Rabi Shimon falou. Resposta atametakenu, que de Ravashi. Lá, fala com relação a Brit Milá, com relação à pena de morte, não é um estrago, é um conserto, como Ravashi falou. Damar Ravashi, maliletaken milá, maliletaken kli. Falou Ravashi, com certeza fazer o Brit Milá não é um estrago, é um conserto, está consertando o corpo da criança. O corpo da criança dentro do Brit Milá está aqui com um defeito, está com a orlá. Tirando isso, está consertando o corpo da criança. Isso falou Ravashi, qual é a diferença em consertar um utensílio ou consertar o corpo da criança fazendo o Brit Milá? Ou seja, por isso o Torá falou que é permitido fazer o Brit Milá no Shabat, porque ela pensa que é proibido, porque é um conserto. Aí ela pensa que é proibido. Porém, uma pessoa que faz rover, está machucando sem consertar nada, fala na Bíblia, está isento do korban hatat, está permitido fazer isso pela Torá, porque é mekalkel. Ou com relação a mav'ir, mali levasher ptilá, mali levasher samani. Com relação a mav'ir, com relação a queimar, é a mesma coisa. Para dar a pena de morte para Bat Kohen, tinha que queimar aquele pavio de grafite. Falou Ravashi, está consertando esse pavio. A pessoa que queima um pavio está fortificando ele. Isso falou Ravashi, mali levasher ptilá. Mali levasher samanim, qual é a diferença entre cozinhar um pavio ou cozinhar especiarias? Nos dois casos está consertando, e é um ato de consertar, não é mekalkel. Por isso está proibido fazer isso em Shabat, essa pena de morte. Porém, uma pessoa que faz mav'ir, sem estar consertando nada, é um estrago, está isento do korban hatat, fala Rabi Yehuda, discutindo com Rabi Shimon. Continua, shiura belaben. A Mishnah falou, a pessoa que lavou um fio de lã. Então falou a Mishnah, aqui tem esse comprimento de Kimlo Rochavasit Kafur. É o dobro da distância de uma pessoa normal entre seu dedo indicador e o terceiro dedo da mão. Essa distância chama Sit e o dobro chama Sit Kafur. Esse é o comprimento do fio que obriga a pessoa a korban hatat, se ele lavou, ele penteou, ele pintou, etc. Fala aqui a Gemara como vamos medir esse Kirochav Sita Kafur. Rav Yosef Machve Kafur, Rav Chia Barami Machve Pashut. Rav Yosef, ele mostrava para os alunos dele a distância entre o dedo indicador e o terceiro dedo da mão, mostrando que tem que dobrar essa distância e vai dar o comprimento desse fio que obriga a pessoa a korban hatat. Rav Chia Barami fala diferente. É a mesma medida, só que ele mostrou de uma outra forma. Machve Pashut. A distância entre o dedão e o indicador. Ele não falava para dobrar essa distância. Essa distância é o dobro da distância entre o dedo indicador e o terceiro dedo da mão. Isso fala que os sábios como medir essa distância para fazer o comprimento desse fio. Continua. Rabi Yehuda Omer Hatzat Tzipor Lamigdal Vetzvila Bait Chayav. Com relação à proibição de caçar em Shabat. Rabi Yehuda fala o seguinte, a pessoa que caçou
um pássaro dentro de uma gaiola. Ou seja, ele abriu a gaiola e fez alguma estratégia para o pássaro entrar na gaiola e fechou essa gaiola. Está caçando o pássaro. Um animal como um veado, colocou ele dentro de uma casa, está obrigado a Korban Hatat. Nesses dois casos, o animal está preso lá, o pássaro na gaiola e o veado dentro da casa. Estão presos. Se prendeu eles, então está obrigado a Korban Hatat por tzad, por estar caçando. Ramim discutem com o Rabi Yehuda com relação a um veado. Ramim obrim tzipor lamigdal. Concordam os Rahamim com o Rabi Yehuda. O ato de caçar um pássaro é colocar ele dentro de uma gaiola. Porém, numa casa, por exemplo, colocou um pássaro dentro de uma casa, então está isento do Korban Hatat, porque o pássaro consegue fugir da casa. Porém, com relação ao veado é diferente. O tzvila giná, o lechatzer, o lebibarin, chayav. Rahamim fala da pessoa que caçou um veado dentro de um jardim, ou dentro de um pátio, ou dentro de um bivar. Um bivar é que é uma fazenda, que tem cercas. Está obrigado a Korban Hatat. Discutindo com o Rabi Yehuda. Rabi Yehuda falou, a pessoa que caça um veado tem que caçar ele dentro de uma casa, que é um lugar pequeno e também fechado. Ramim falam diferente, a pessoa que caçou um veado dentro de um jardim, ou num pátio, ou numa fazenda, também está caçando ele. Não só numa casa está caçando ele, também nessa situação ele está preso lá. Isso fala aqui a Mishnah. Rabbi Shimon ben Gamliel melou kalabivarim shavim. Rabbi Shimon ben Gamliel vai explicar aqui como se trata esse caso dos bivarim, das fazendas. Não todas as fazendas têm a mesma lei. Ze'aklal mechussar tzedá patur, she'eno mechussar tzedá chayav. Falou Rabbi Shimon ben Gamliel. Se é uma fazenda pequena e esse veado entrou lá e está preso, a pessoa que fez isso em Shabbat está obrigada a Korban Hatat, que está caçando ele, colocou ele num lugar preso, num lugar pequeno. Porém, se é uma fazenda grande e tem cercas, mas é bem ampla, o veado pode escapar, então está isento do Korban Hatat. Isso fala aqui da Shimon ben Gamliel. A mesma coisa ao contrário, se tinha um veado dentro de uma fazenda grande de véspera de Shabbat. Se está numa fazenda grande, ele não está caçado da véspera de Shabbat, a pessoa que pega isso em Shabbat está obrigado a Korban Hatat por tzad. O contrário com relação a uma fazenda pequena. Se uma fazenda pequena que ele estava lá da véspera de Shabbat, ele estava lá preso, a pessoa que pega isso em Shabbat está isento do Korban Hatat. Por quê? Porque ele já estava preso. Ele não está fazendo aqui uma caça, ele já estava caçado antes desse veado, ou qualquer outro animal. Isso fala em Mishnah. Ou seja, o Shmuel vai explicar que quando os Ramim falam que a pessoa que colocou um veado dentro de uma fazenda, se trata de uma fazenda pequena, não uma fazenda grande. Fala Gemara, Tnanata, tem uma Mishnah em Masechet Betzah. En tzadin dagin mina bivarim. Não pode caçar peixes das piscinas que os peixes ficam lá. Os bivarim aqui são piscinas de peixes. Beyom tov, ou seja, a pessoa que quer fazer aqui um cozido de peixe, vai pegar um peixe dessas piscinas. Está proibido fazer isso em Yom Tov. Uma vez que a pessoa não pode caçar isso, esses peixes são muktzeh. Uma coisa que a pessoa se desliga disso, desliga a sua atenção deles da véspera de Shabbat, é muktzeh. Não é uma coisa preparada da véspera, porque a pessoa não pode caçar isso. Se a pessoa vai dar comida para esses peixes, vai estar ajudando um muktzeh. É proibido dar comida para um muktzeh também. Por isso fala que a Mishnah não pode caçar, eles também não pode dar mezonot, não pode dar sustento para eles. Aval tzadin, chayav ve'of, venotnim lifnei mezonot. Mas porém pode caçar um animal selvagem, uma chayá, ou um of, um pássaro, e pode dar para eles mezonot. Ou seja, o animal selvagem está numa fazenda, que tem uma cerca, um bivar, e o of está num pombal, está num lugar onde os pássaros ficam lá. Pode pegar o animal selvagem dessa fazenda ou o pássaro desse pombal. E pode dar para eles mezonot. Pode dar sustento para eles porque não é muktzeh. Isso foi lá Mishnah em Masechet Betzah. Vai ter uma contradição, vai aparecer de outro lugar que não pode caçar nenhuma chayá, nem um of de um bivar. Urmino, bivarim shel chayot, veshel ofot, veshel dagim. A Breda falou também de chayá, também de ofot, também de dagim. En tzadin mehem beyom tov, é proibido caçar eles em Yom Tov, ve'enotrim lifnei mezonot. Fala agora, caixa chayá, chayá, caixa ofot, ofot. É uma contradição aqui com relação a animais selvagens. A Mishnah em Betzah fala que pode caçar de um bivar, de uma fazenda,
E a Breta falou que não pode. Caça o foto. A Mishnah em Betzá fala que pode caçar um pássaro de um pombal. E a Breta fala que não pode. Explica a Gemara aqui como vamos responder isso. O bicho chama Hayá, Hayá lo caça. A contradição, se pode caçar uma Hayá de um bivá, não é difícil. Harabiudá Rabanan. Depende da opinião de Rabiudá e opinião de Rabanan na nossa Mishnah. Resumindo aqui a opinião de Rabiudá e Rabanan, discutindo com relação ao animal selvagem, uma Hayá. Se a pessoa pegou uma Hayá em Shabbat ou Yom Tov, colocou ele dentro de um bivá, dentro de uma fazenda, conforme Rabiudá está isento do Korban Hatat, não fez nada, porque esse animal pode escapar de lá. Porém, colocou dentro de uma casa, está obrigado ao Korban Hatat. Os Ramim falam que mesmo que a pessoa colocou numa fazenda, está obrigado ao Korban Hatat. É a mesma coisa com relação a Erev Shabbat, ou Erev Yom Tov. Se tinha lá uma Hayá, em um bivar, uma fazenda, então conforme Rabanan está caçado aqui, conforme Rabiudá não está caçado, só está caçado conforme Rabiudá se está numa casa. E conforme Rabiudá, a pessoa que fez isso em Shabbat, essa caça, está obrigado ao Korban Hatat, porque ele caçou um animal que não estava caçado. Conforme a opinião dos Chachamim, a pessoa que caçou esse animal que estava numa fazenda está isento do Korban Hatat, porque já estava caçado da véspera. Isso fala aqui, a Gemara Harabiudá Rabanan. A Mishnah em Betzá que fala que pode caçar uma Hayá de um bivar em Shabbat, é a opinião de Rabanan, que fala que ele já está caçado da véspera, que já estava no bivar. A Breta que fala que não pode, está obrigado ao Korban Hatat, é a opinião de Rabiudá, que fala que o animal não estava caçado num bivar, já está caçado numa casa. Ela ou foto caixa, porém a contradição com relação a pássaros está difícil. A Mishnah em Betzá fala que pode caçar um pássaro de um pombal, e a Breta fala que não pode, está obrigado ao Korban Hatat, se a gente quer falar que não é difícil a contradição com relação a pássaros, também Rabi Bibar Mekure, Rabi Bar Shelo Mekure, tem uma diferença aqui. Se tem um pombal que tem um teto, ou um pombal que não tem um teto. Se é um pombal que tem um teto, esse pássaro está caçado lá. Se é um pombal que não tem o teto, o pássaro não está caçado lá. A pessoa que caçou ele em Shabbat, está obrigado ao Korban Hatat. Então a gente vai querer diferenciar entre a Braita e a Mishnah em Betzá assim. Explica a Gemara que não pode ser. O Ben Rabiudá, o Ben Rabanan, se for lemigdalin lebaitlo, não pode ser. A gente vê na nossa Mishnah, tanto a opinião de Rabiudá quanto a opinião de Rabanan. A pessoa que colocou um pássaro dentro de uma casa está isento do Korban Hatat. Só colocou numa gaiola, num migdal. Então fala que não pode ser que um pombal que tem um teto está isento do Korban Hatat porque o pássaro já está caçado lá. Não é melhor do que uma casa. Em uma casa, o pássaro não está caçado, só numa gaiola. Fala a Gemara, Amar Rabba Baravuna Arabe Tzipor Droraskinan. Explica a Gemara, realmente como a gente falou anteriormente, existe uma diferença entre um pombal com um teto e um pombal sem um teto. Se o pássaro já estava da véspera de Shabbat num pombal que tem um teto, pode caçar ele em Shabbat ou Yom Tov. Se o pássaro estava num pombal que não tem um teto da véspera de Shabbat, não pode caçar ele em Shabbat ou Yom Tov, tá? Obrigado ao Korban Hatat se caçou. A nossa Mishnah que falou que só está caçado esse pássaro, se está numa gaiola, se está especial, um tzipor dror. É um pássaro muito ágil, que chama dror. Ele escapa muito facilmente, ele é muito ágil. Para ele, só chama caçar se colocou numa gaiola, não numa casa. Mesmo um pombal que tem um teto, não é chamado de caçado. A pessoa que caçou ele em Shabbat Yom Tov está obrigado a Korban Hatat. Lefi she'ena mekabelet marut, porque ele nunca recebe o controle de outras pessoas. Detalhe de Beira Bishmael, que um Tara da Yeshiva de Bishmael ensinou, Lama nikra shma tzipor dror. Por que se chama tzipor dror? Mipnei shedar ababayit kebasadeh. Dror quer dizer morar. Ela mora tanto na casa quanto no campo da mesma situação. Ela está completamente livre, também na casa, também no campo. Não é como um pássaro normal que está num pombal com um teto ou numa casa, que ele já está caçado. Ele é mais ágil do que um pássaro comum. Uma vez que a gente vai responder a contradição da Mishnah e a Braita, mudando os casos, um caso é um tipo de pássaro, outro caso é outro tipo de pássaro, também não está difícil a contradição com relação ao animal selvagem. Vamos mudar os casos aqui. Habibi bar gadol, Habibi bar katan.
se é uma fazenda grande ou uma fazenda pequena. A Mishnah em Betzek fala que pode caçar um animal selvagem, que já estava preso da véspera de Shabbat, de uma fazenda pequena, que já está caçado da véspera. A Breta que fala que não pode, se trata de uma fazenda grande. Não precisamos depender aqui da opinião de Rabi Yudá e Chachamim. Explica agora, Echidami bibar gadol, Echidami bibar katan. Como se trata aqui uma fazenda grande ou uma fazenda pequena? Amaravashi. Kolei haderaid batrei, umatela bechat shichya. Bibar katan, veida bibar gadol. Os sábios vão falar 3 tipos para calcular como é um bibar katan ou um bibar gadol. Primeiro tipo, fala Ravashi. Se a pessoa que está no centro de uma fazenda consegue alcançar a presa correndo uma vez, e de primeira ele vai alcançar a presa, isso se chama bibar katan. Se a pessoa não consegue alcançar de primeira, isso se chama bibar gadol, uma fazenda grande. Esse é o primeiro cálculo. Outro cálculo, Inami. A outra medida aqui, toda a vez que vai ter uma fazenda que uma sombra de uma das paredes atinge a outra parede, é um bibar katan. É uma fazenda pequena. Se não atinge, ou seja, está maior do que isso, então se chama bibar gadol e a presa não está caçada dentro dele. A pessoa que caçou em Shabbat Yom Tov está chayav chatat. Veinami kolecha deleika ukzi bibar katan veidach bibar gadol. Um outro cálculo, se tem uma fazenda que não tem cantos, ou seja, é uma formato lá uniforme. Não tem os cantos, é chamado bibar katan. O animal não consegue se esconder em cantos, é uma fazenda pequena. Veidach bibar gadol. E uma fazenda que tem cantos se chama bibar gadol. É uma fazenda grande. O Rabbeinu Hanan explica aqui que os 3 cálculos dão no mesmo resultado, só que são 3 jeitos de como calcular o que é uma fazenda pequena ou uma fazenda grande. Continua, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ou seja, tem 2 tipos de bibar. Não todos os bibarim são iguais. Tem bibar katan e bibar gadol. Como a gente viu anteriormente, como calcular a opinião de Ravashi, etc. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yudá, Amar Shmuel. Alachá que Rabban Shimon ben Gamliel falou, sabe, Alachá como Rabban Shimon ben Gamliel, que existe aqui uma diferença entre os bibarim. Existem fazendas grandes e existem fazendas pequenas. Se é uma fazenda grande, o animal não está caçado dentro dele. Se é uma fazenda pequena, o animal está caçado dentro dele. Se você falou que a Alachá é como Rabban Shimon ben Gamliel, eu deduzo daqui que os Chachamim discutem com ele, é difícil falar isso. Por quê? Porque a gente diferenciou na Gemara anteriormente entre o bibar katan e o bibar gadol, mesmo conforme a opinião de Chachamim, porque a gente vê que conforme a Gemara, os Chachamim e Rabban Shimon ben Gamliel concordam um com o outro. Pergunta o sábio, que diferença faz se os Chachamim discutem ou não discutem com Rabban Shimon ben Gamliel? No final das contas, a Alachá vai ser como Rabban Shimon ben Gamliel de qualquer jeito. Explicar a Gemara, tá bom, não tem diferença na Alachá, mas você vai fazer uma Gemara aqui, que é só uma música, ou seja, não tem aqui nenhuma base, não tem nenhuma necessidade. Você falou que a Alachá é como Rabban Shimon ben Gamliel, mas todo mundo concorda com Rabban Shimon ben Gamliel para fazer uma música? Com certeza não, a Gemara tem que ser uma coisa que vem ensinar pra gente. Então falar que a Gemara não pode falar que a Alachá é como Rabban Shimon ben Gamliel, porque todo mundo concorda com ele. Com certeza a Alachá é como ele. Continua Tana Rabbanan. Falou a Braita, Tzad tzvi suma veyashen chayav. Casos agora que a pessoa caçou animais que estavam um pouquinho incapacitados. A pessoa caçou um veado que é cego. Ou um veado que estava dormindo, a pessoa caçou eles em Shabbat Yom Tov, Tachayav Chatat. Riger vezaken vechole patur. Se tinha lá um veado manco, ou um veado de idade, um veado doente, está isento do Korban Chatat. O fundamento é o seguinte: se tem um animal que não está aqui capacitado para fugir, ele já se chama caçado por essência. A pessoa que pega ele em Shabbat, por exemplo, não está caçando ele, porque ele já está caçado. Ele não tem como escapar. Isso é o caso com relação a um manco, ou um animal de idade, ou um animal doente. Porém, um animal cego, ou um animal que estava dormindo, está obrigado a Korban Chatat se ele caçou. Por quê? Qual é a diferença entre se está cego e dormindo? Ou se está manco, de idade ou doente?
Explica a Gemara, Ani avida lelivui, Ani lo avida lelivui. A diferença é, se o animal foge, então o animal não está caçado. O animal cego, o animal dormindo, ele foge. Mesmo que ele não está vendo, ou ele estava dormindo, ele consegue escapar. Se a pessoa caçou, está obrigado a korban hatat. Porém, Ani lo avida lelivui. Porém, os animais doentes, mancos ou de idade, eles não têm força para fugir, então não chama que está caçando, ele já está caçado. Agora aprendendo uma contradição. A Brada fala que a pessoa que caçou um veado que estava doente está chayav hatat. E anteriormente falamos 300 do korban hatat. Como fica isso? Amarav shesh lokasha. Explica o sábio, não tem uma contradição, aqui são dois casos diferentes. Rabe chole mahmat ishata. Rabe chole mahmat uftsana. Se é um animal que estava doente por causa de difteria, febre, ou uma doença que não tira a força da pessoa, está chayav hatat. Rabe chole mahmat uftsana, porém se era um animal que estava doente, uma doença de cansaço, que não tem força para fugir, então o animal já está caçado, a pessoa que caçou não está fazendo nada, está isenta do korban hatat. Não tem uma contradição aqui. Continua. Tanra Rabbanan Hatzat, Hagavin, Gazin, Tzirin, Beitushin, Beshabat, Chayav. Dever Rabi Meir. A pessoa que caça, fala Rabi Meir. Gafanhotos que pode comer, Hagavim e Gazin. Agora um outro caso. Tzirin, caçou vespas, ou Itushin, mosquitos, fala Rabi Meir, da Chayav Hatat. Ele caçou um animal, então está obrigado a korban hatat. Bachachamim omrim, kol shebimino nitzot chayav, kol she'en bimino nitzot patur. Falaram os sábios, qualquer espécie de animal que o costume é caçar eles, como os gafanhotos que pode comer. O costume é caçar eles para comer, aí está chayav hatat, porque ele caçou uma coisa que as pessoas valorizam. Isso é um ato de caçar. Uma coisa que as pessoas não valorizam, não caçam, não é o ato de caçar. Como eu exemplo com relação a vespas e mosquitos, a pessoa não tem nada para fazer com esses animais, não é o costume caçar, ele está dizendo do korban hatat conforme Chachamim. Rabi Meir discutiu, falou que está chayav hatat. Tanaída, hatzad hagavim beshat hatal patur, beshat hasharav chayav. Uma outra breta com relação a gafanhotos também. A pessoa caçou gafanhotos, ou seja, gafanhotos que pode comer, beshat hatal patur. Se era uma época que tinha lá orvalho, ou seja, uma hora do dia que tinha muito orvalho, está isento do korban hatat. Por quê? Porque o orvalho atrapalha a visão dos gafanhotos, falam os comentaristas. Ele perde o senso de visão por causa do orvalho. Uma vez assim, ele não consegue escapar, ele perdeu o seu senso. Então, a pessoa que caçou ele está patur, porque ele caçou uma coisa que já estava caçada, não tem como escapar. Beshat hasharav chayav. Porém, uma época seca, que não tem muito orvalho, aí a pessoa que caçou esses gafanhotos está chayav hatat, porque caçou uma criatura que pode fugir. Isso falou o Tanakama. Elazar ben Me'avai Omer. Falou o sábio. Imayu mekalchotu ba'ot patur. Falou o sábio, se tinha orvalho que estava gotejando com uma chuva, bastante orvalho, aí está dizendo do korban hatat. Agora vai explicar o que esse sábio veio falar. Elazar ben Me'avai areisha caiu a seifa cai. Será que Elazar ben Me'avai veio limitar aqui areisha ou falar aqui com relação a seifa? Ou seja, se ele veio falar com relação a areisha, ele falou o seguinte: quando é que Tanakama falou que a pessoa que caça gafanhotos na época do orvalho está isenta do korban hatat porque o gafanhoto perdeu o seu senso de visão? É só se tem bastante orvalho como a chuva. Porém, em tempos secos, mesmo que tenha orvalho como a chuva, está chayav hatat. Essa é uma opção. Outra opção é que Elazar ben Me'avai falou com relação a seifa. Ou seja, em tempos de orvalho normal, a pessoa está sempre isenta do korban hatat. Mesmo que não tem bastante orvalho como a chuva. Porém, em tempos de seco, se tem orvalho como a chuva, está isenta do korban hatat. Se não tem tanto orvalho assim, está chayav hatat. Não é claro que Elazar ben Me'avai veio falar aqui. Tashma uma prova para um dos lados. Atzad hagavim beshat hatal patur. Beshat hasharav chayav. Falou Tanakama, a pessoa que caça gafanhotos, em tempos de orvalho, ou seja, nesse momento do dia, está isento de korban hatat, o gafanhoto não consegue ver, a pessoa está caçando um animal que já está caçado, está isento.
em tempos secos, ou seja, horas do dia que não tem orvalho, Hayav está obrigado a Korban Hatat, Elazar ben Avai, Omer Afilu Beshat Hasharav, Imayu Mekalachot Ubaot Patur. Falou Elazar ben Avai, mesmo em tempos secos do dia, se tinha orvalho lá, ocasionalmente, que estava protegendo com uma chuva, também está isento do Korban Hatat. Isso que Tanakama falou, que quando está seco, está Hayav Hatat, se trata que não tem tanto orvalho assim. Continua a Mishnah, Tzvi shenichnas lebait, vena'al echad befanav Hayav. Entrou um veado numa casa, e a pessoa trancou a porta, está obrigado a Korban Hatat, está caçando esse veado. Na'alu shnaim pturim. Se duas pessoas trancaram juntas a porta, estão isentas do Korban Hatat. Como já vimos anteriormente, duas pessoas que faziam trabalho juntos em Shabbat, estão isentas do Korban Hatat. Só uma pessoa que faz sozinha está Hayav Hatat. Se é uma situação que é uma porta pesada, por exemplo, que não dá para trancar sozinho, e duas pessoas trancaram, então Hayavim, estão obrigados a Korban Hatat. Por quê? Uma vez que precisa dos dois para trancar essa porta, cada um não fez metade do trabalho, cada um fez todo o trabalho, porque ele era indispensável. Então Hayavim. Rabi Shimon Poter. Rabi Shimon fala que todos os casos que fizeram duas pessoas juntas está isento do Korban Hatat. Já vimos essa opinião de Rabi Shimon anteriormente na Gemara. Continua. Amar Rabi Mebaraba, Amar Shmuel. Hatzad Aribe Shabbat Elo Hayav Ad Sheachnesenu Legurza Kishelo. A pessoa que estava segurando um leão em Shabbat não está Hayav Hatat por tzad, por caçar. Por quê? Porque o leão pode escapar facilmente. Até a pessoa não colocar o leão na jaula dele, não está Hayav Hatat. Se colocou na jaula, está Hayav Hatat. Só aí ele começou a caçar o animal. Continua a Mishnah, Yashava Echad Ala Petach Velo Milau. Aquele caso que a gente viu anteriormente, entrou um veado numa casa, e a pessoa quer caçar esse veado. O que ele fez? Tinha uma porta grande, ele ficou na porta, tampando o espaço que ele conseguia. Porém, não preencheu todo o espaço da porta, e o veado poderia sair com aquele espaço que restou. O que aconteceu depois? Yashava Sheni Milau, veio uma segunda pessoa e tampou toda a porta. Ou seja, a segunda pessoa que caçou o veado, a Sheni Hayav, só a segunda pessoa está Hayav Hatat. O primeiro não caçou, o que o primeiro fez não adianta nada, porque o veado conseguiria sair também. Yashava Rishon Ala Petach Milau. Uma outra situação. Tinha um veado que entrou na casa. Eles querem caçar esse veado. Uma pessoa, ele ficou de pé na porta e tampou toda a porta. O Basheni Beashav Betzido. A primeira pessoa caçou. A segunda pessoa ficou esperando do lado dessa primeira pessoa e não fez nada. Mesmo que aconteceu depois é que a primeira pessoa teve que ir embora. A segunda pessoa tomou o posto da primeira, tampou a porta que já estava tampada pelo primeiro. Mesmo assim, a primeira pessoa está Hayav Hatat e a segunda pessoa está isenta do Korban Hatat. Por quê? A primeira pessoa veio aqui e caçou. Quando a segunda pessoa veio, o veado já estava caçado. O que ele fez foi só manter esse estado de caçado. Mantendo esse estado, ele não fez o trabalho de caçar, ele só estava mantendo uma situação que já estava existente. Não está obrigado a Korban Hatat por causa disso? Como que isso parece? Isso parece com um caso que a pessoa tinha uma casa e um veado entrou da véspera de Shabbat nessa casa. E esse veado estava trancado lá. A pessoa entrou na casa e viu que tinha um veado lá. Ele pode trancar a porta ou não pode trancar a porta. Por quê? O veado já estava caçado de véspera de Shabbat. Também agora ele abriu a porta e ele vai trancar, mas ele só está mantendo o estado que já é existente. O veado já estava caçado da véspera. Trancou a porta e só está mantendo esse estado. Manter o estado de caçar não é chamado trabalho de caçar. O trabalho de caçar é transferir o animal de um estado de livre para um estado de caçado. Aqui ele não está transferindo o animal de um estado para outro, já está mantendo o animal no estado que já estava da véspera de Shabbat. Também aqui é a mesma coisa com relação a essas duas pessoas. A primeira pessoa caçou e a segunda pessoa só tomou o posto dele, substituiu ele. Está isento do Korban Hatat, a primeira pessoa está obrigada ao Korban Hatat porque foi ele que caçou. Isso fala aqui a Mishnah, amanhã a gente começa a Gemara para explicar a Mishnah.
Hashem, um novo Daf amanhã. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.